E se eu te dissesse que existe um país onde as pessoas jantam à meia-noite, onde a carne bovina é tão central na cultura que vegetarianos são considerados figuras exóticas, e onde uma nação inteira, certa vez, decidiu fazer sua economia desaparecer da noite para o dia? Um lugar tão vasto que poderia engolir a maior parte da Europa, mas tão pouco povoado que você pode dirigir por horas sem ver outro ser humano. Bem-vindos à Argentina, uma terra que desafia todas as regras sobre como os países deveriam funcionar. A maioria das pessoas pensa que conhece a Argentina pelo tango, futebol e talvez algum conhecimento vago sobre a carne, mas o que você está prestes a descobrir irá revolucionar completamente sua compreensão desse gigante sul-americano. Este não é apenas mais um vídeo de viagem mostrando paisagens bonitas e estereótipos culturais. Estamos mergulhando fundo nos mistérios econômicos, fenômenos culturais e impossibilidades geográficas que tornam a Argentina o país mais contraditório da Terra. Hoje, vamos revelar 15 fatos surpreendentes sobre a Argentina que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre economia, sociedade e o que acontece quando uma nação inteira se recusa a seguir a sabedoria convencional. Alguns desses fatos são tão ultrajantes que soam como ficção. Outros tão profundos que mudarão a forma como você vê a relação entre terra, pessoas e prosperidade. Antes de começarmos esta jornada ao extraordinário, preciso da sua ajuda. Este tipo de pesquisa profunda leva quantidades incríveis de tempo e energia para trazer a você o conteúdo mais fascinante possível. Se você encontra valor em descobrir essas verdades escondidas sobre o nosso mundo, por favor, clique no botão de gostei agora mesmo. Isso diz ao algoritmo que este conteúdo importa e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas como a sua. E se você está pronto para explorar as histórias mais incríveis de todo o mundo, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Confie em mim. O que estamos prestes a descobrir juntos valerá cada segundo. Mas, primeiro, deixe-me perguntar algo que vai assombrá-lo ao longo deste vídeo. O que acontece quando um país abençoado com todos os recursos naturais imagináveis ainda consegue ir à falência não uma, não duas, mas 9 vezes separadas? Número 1. A Argentina é tão enorme que se você a colocasse em cima da Europa, ela se estenderia de Londres até além de Moscou, engolindo países inteiros como Alemanha, França e Polônia sem deixar vestígios. Com 2,8 milhões de quilômetros quadrados, a Argentina é o 8º maior país do mundo, mas tem menos pessoas do que a área metropolitana de Tóquio. Isso cria uma das distribuições de população mais bizarras do planeta. Quase metade dos 46 milhões de habitantes da Argentina vive em Buenos Aires e arredores, enquanto vastas regiões do país permanecem virtualmente vazias. Você poderia colocar toda a população da Argentina no estado da Califórnia e ainda sobraria espaço, mas a massa de terra da Argentina é 8 vezes maior que a da Califórnia. A pura escala cria situações surreais, onde províncias são maiores que a maioria dos países, mas têm populações menores que cidades de médio porte. Algumas áreas são tão remotas que a entrega de correspondência acontece apenas uma vez por mês, e os moradores podem não ver estranhos por meses a fio. Número 2. A Argentina tem o que os economistas chamam de a economia mais confusa da história humana. Este é um país que deveria ser incrivelmente rico. Tem algumas das maiores reservas mundiais de petróleo, gás natural, ouro, prata e urânio. O solo é tão fértil que você pode literalmente enfiar qualquer coisa no chão e ela crescerá. Eles têm gado de corte suficiente para alimentar metade do mundo e produção de grãos que rivaliza com superpotências agrícolas. No entanto, apesar dessas incríveis vantagens naturais, a Argentina declarou falência 9 vezes desde a independência. 9 vezes! Para colocar isso em perspectiva,
A maioria dos países que vão à falência uma vez lutam por décadas para se recuperar. A Argentina trata a falência como um ciclo de negócios regular, deixando de pagar dívidas tão frequentemente que investidores internacionais criaram estruturas legais especiais apenas para lidar com os calotes argentinos. O calote mais recente aconteceu em 2020, mas aqui está o que o torna verdadeiramente alucinante. Entre os calotes, a Argentina pode experimentar períodos de incrível prosperidade. Então, de repente, toda a economia implode aparentemente, da noite para o dia. Os cidadãos aprenderam a converter seu dinheiro em dólares americanos ou bens físicos imediatamente, porque manter pesos argentinos é como segurar cubos de gelo no verão. O que é ainda mais chocante é como esse caos econômico criou estratégias de sobrevivência com as quais a maioria das pessoas consideraria impossível conviver. Número 3. Os argentinos desenvolveram o sistema de câmbio paralelo mais sofisticado do mundo por pura necessidade. Não existe apenas uma taxa de câmbio entre pesos argentinos e dólares americanos. Existem mais de uma dúzia de taxas diferentes, dependendo de como você está trocando dinheiro e para que está usando. Existe a taxa oficial, a taxa do dólar blue, a taxa do dólar MAP, a taxa do CCL, a taxa turística, a taxa da soja e várias outras que mudam diariamente com base em fatores econômicos complexos. Os cidadãos comuns se tornaram comerciantes de moeda por necessidade, constantemente calculando qual taxa lhes dá o melhor valor para diferentes transações. Os locais da Western Union, na Argentina, se parecem com pregões de ações, com pessoas verificando freneticamente os telefones para atualizações de taxas e tomando decisões em frações de segundo sobre quando trocar dinheiro. Os motoristas de táxi carregam calculadoras para determinar as tarifas em tempo real, à medida que as taxas de câmbio flutuam ao longo de viagens individuais. O governo implementou controles cambiais tão rígidos que os cidadãos são limitados na quantidade de dólares americanos que podem comprar oficialmente a cada mês, criando uma economia subterrânea próspera onde as pessoas desenvolvem esquemas elaborados para adquirir moeda estrangeira. Alguns argentinos usam cartões de crédito para comprar produtos digitais online e, em seguida, revendê-los localmente por pesos a taxas de câmbio melhores do que os bancos oferecem. Número 4. Os horários das refeições argentinas são tão tardios que seriam considerados insônia na maioria dos outros países. O almoço normalmente acontece entre 2 e 4 da tarde, mas o jantar nem sequer começa até às 10 ou 11 da noite. Muitos restaurantes nem sequer abrem para o serviço de jantar até às 9h30, e é comum que as famílias se sentem para sua refeição principal à meia-noite. Não se trata apenas de preferências de agendamento. A cultura de jantar tardio é tão enraizada que as reuniões de negócios acontecem regularmente durante o jantar à 1 da manhã. As crianças crescem comendo sua refeição principal, depois que a maior parte do mundo já foi dormir. E encontros sociais que começam às 11 da noite são considerados cedo. A prática cria situações surreais para os visitantes, que se sentem desesperadamente famintos no que consideram o horário normal do jantar, apenas para descobrir que os restaurantes estão fechados e não reabrirão por horas. O serviço de quarto de hotel recebe chamadas confusas de turistas às 7 da noite, perguntando por que ninguém está servindo o jantar ainda. Mas essa relação incomum com o tempo revela algo mais profundo sobre a cultura argentina que desafia tudo o que você pensa saber sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Número 5. A Argentina é o único país do mundo onde a psicanálise é mais popular que o futebol. Buenos Aires tem mais psicanalistas per capita do que em qualquer outro lugar da Terra, incluindo Viena, onde a psicanálise foi inventada. Existem mais de 12 mil psicanalistas registrados apenas em Buenos Aires, o que significa que há aproximadamente um analista para cada 250 pessoas. As sessões de psicanálise são tão comuns
que são consideradas atividades sociais normais. As pessoas mencionam casualmente suas consultas de terapia em conversas cotidianas, da mesma forma que outras podem discutir ir à academia. Muitos argentinos veem vários analistas simultaneamente, e não é incomum que as pessoas continuem a análise por décadas. A obsessão cultural pela psicanálise criou uma forma única de interação social, onde discussões psicológicas profundas acontecem rotineiramente em ambientes casuais. Os argentinos analisam não apenas seu próprio comportamento, mas o de todos os outros, levando a conversas que seriam consideradas intensamente pessoais em outras culturas, sendo uma conversa fiada normal na Argentina. As livrarias dedicam andares inteiros a textos de psicologia e autoajuda, e os conceitos psicanalíticos entraram na linguagem cotidiana tão completamente que a terminologia psicológica é usada em comentários esportivos, análises políticas e discussões de negócios. Número 6. A Argentina tem uma cultura de carne bovina tão intensa que os vegetarianos são tratados como curiosidades médicas. O argentino médio consome mais de 55 quilos de carne bovina por ano, o que é mais que o dobro do consumo do próximo país mais alto. Para colocar isso em perspectiva, os argentinos comem mais carne bovina em um ano do que a maioria dos americanos come em 2 anos. Asado, o churrasco tradicional argentino, não é apenas um método de cozimento, é um ritual sagrado que pode durar de 8 a 10 horas. As famílias se reúnem em torno da churrasqueira não apenas para comer, mas para se envolver em uma ligação social complexa, que os antropólogos estudam como um fenômeno cultural único. A pessoa que controla a churrasqueira, chamada asador, ocupa uma posição de honra equivalente a um líder religioso. A obsessão pela carne bovina é tão profunda que muitos restaurantes nem sequer têm opções vegetarianas em seus cardápios. Quando os vegetarianos encontram opções, muitas vezes são apenas os acompanhamentos de refeições de carne servidos, como jantares completos. Alguns argentinos genuinamente não entendem como os humanos podem sobreviver sem comer carne, e expressarão preocupação com a saúde dos vegetarianos como se tivessem anunciado uma condição médica grave. No entanto, em um país obcecado por tradição e ritual, existe um fenômeno que revela quão rapidamente tudo pode mudar quando a realidade colide com as expectativas. Número 7. A Argentina é o lar de uma das histórias de decadência urbana mais dramáticas do mundo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Puerto Madero, em Buenos Aires, passou de ser um dos portos mais movimentados da América do Sul a um terreno baldio completamente abandonado. Então, se transformou em um dos bairros mais caros da América Latina, tudo em 50 anos. Na década de 1960, Puerto Madero prosperava com navios enormes, armazéns e milhares de trabalhadores. Mas à medida que os navios cresciam e os portos precisavam de águas mais profundas, toda a área se tornou obsoleta quase da noite para o dia. Na década de 1980, era uma cidade fantasma de armazéns vazios e docas em ruínas, com as quais o governo não conseguia descobrir o que fazer. Então, na década de 1990, os incorporadores começaram a converter os armazéns abandonados em apartamentos e escritórios de luxo. A transformação foi tão dramática que hoje Puerto Madero tem alguns dos preços de imóveis mais altos da América do Sul. Antigos armazéns de transporte agora abrigam bancos internacionais, e o antigo porto se tornou uma marina para iates de luxo. O bairro representa a Argentina em miniatura. Boom dramático, colapso completo, então renascimento inesperado, tudo acontecendo mais rápido do que qualquer um pensava ser possível. Número 8. O espanhol argentino evoluiu tanto do espanhol padrão que falantes de espanhol de outros países geralmente precisam de legendas para entender programas de televisão argentinos. O sotaque, chamado rioplatense, incorpora padrões de entonação italiana por causa da imigração italiana maciça
Mas foi muito além de apenas diferenças de pronúncia. Os argentinos usam uma forma totalmente diferente do pronome você, dizendo vos em vez de tu, o que muda as conjugações verbais em toda a língua. Eles também pegaram emprestado palavras do italiano, francês e até mesmo línguas indígenas, criando um híbrido linguístico que é único no mundo de língua espanhola. A influência italiana é tão forte que os argentinos gesticulam com as mãos enquanto falam de maneiras que são distintamente italianas, em vez de espanholas. Alguns linguistas argumentam que o espanhol argentino está evoluindo para uma língua separada completamente, divergindo do espanhol padrão mais rápido do que qualquer outro dialeto. Mas a linguagem é apenas o começo de como a Argentina criou sua própria versão de tudo, incluindo uma abordagem da política que desafia todas as regras de governança. Espere até descobrir como a Argentina criou um movimento político tão único que é estudado em universidades em todo o mundo, como um exemplo de algo que não deveria ser possível, mas de alguma forma funciona. Os próximos fatos revelarão como este país conseguiu sobreviver e prosperar, apesar de quebrar todas as regras econômicas e sociais que outras nações seguem religiosamente. Número 9. A Argentina inventou uma filosofia política que os cientistas políticos disseram ser impossível, mas dominou o país por décadas e ainda influencia a política hoje. O peronismo, nomeado em homenagem a Juan Domingo Perón, é simultaneamente de esquerda e de direita, socialista e capitalista, autoritário e democrático. É um movimento político que abraça as contradições tão completamente que apoiadores de extremidades opostas do espectro político podem alegar estar seguindo a mesma ideologia. O peronismo apoia os direitos dos trabalhadores ao mesmo tempo em que abraça os mercados livres, promove o nacionalismo ao mesmo tempo em que acolhe o investimento internacional e defende a justiça social ao mesmo tempo em que mantém as hierarquias tradicionais. Os cientistas políticos passaram décadas tentando categorizar o peronismo e falham consistentemente porque ele se recusa deliberadamente a se encaixar em categorias políticas padrão. O movimento produziu presidentes que implementaram políticas completamente opostas ao mesmo tempo em que alegavam seguir os mesmos princípios peronistas. Alguns líderes peronistas nacionalizaram indústrias, enquanto outros as privatizaram. Alguns aumentaram os gastos do governo, enquanto outros impuseram medidas de austeridade. Mas todos alegaram ser verdadeiros peronistas, seguindo as mesmas crenças fundamentais. Essa flexibilidade política permitiu que o peronismo sobrevivesse a golpes militares, colapsos econômicos e convulsões sociais que destruíram outros movimentos políticos. Ele se adapta às circunstâncias tão completamente que se torna o que a sociedade argentina precisa que seja em qualquer momento. Mas essa mudança de forma política revela algo profundo sobre a sociedade argentina que explica por que eles abordam tudo de forma diferente do resto do mundo. Número 10. A Argentina tem uma população desaparecida que assombra a consciência coletiva do país de maneiras que a maioria das pessoas não consegue compreender. Durante a ditadura militar, de 1976 a 1983, estimou-se que 30 mil pessoas foram desaparecidas pelo governo. Estas não eram execuções ou prisões no sentido tradicional. As pessoas simplesmente desapareceram sem deixar vestígios, deixando as famílias sem corpos para enterrar, sem status legal para resolver e sem fechamento para alcançar. As mães da Praça de Maio começaram a se reunir todas as quintas-feiras em 1977 para exigir informações sobre seus filhos desaparecidos, e elas continuam se reunindo hoje, mais de 40 anos depois. Suas vigílias semanais tornaram-se um dos movimentos de protesto mais antigos da história humana. Imagine um país onde a memória dança tango com o esquecimento, onde a dor se veste de cores vibrantes e a incerteza econômica é temperada com a alegria de viver. Essa é a Argentina,
um mosaico de paradoxos que desafia nossas certezas. Que tal embarcarmos numa viagem por essa terra de contrastes, onde o impossível floresce e a felicidade encontra abrigo em meio ao caos? Primeiro, vamos mergulhar no drama das famílias argentinas marcadas pelos desaparecimentos da ditadura. Um trauma que ecoa até hoje. A perda ambígua, como definem os psicólogos, paira sobre lares que não sabem se seus entes queridos estão vivos ou mortos. Uma ferida ainda mais profunda é a dos bebês roubados de suas mães prisioneiras, entregues a famílias militares, gerando uma legião de pessoas que desconhecem suas verdadeiras origens. A busca por esses parentes perdidos transformou os testes de DNA em uma obsessão nacional. Essa herança dolorosa moldou uma sociedade cética em relação ao poder, que questiona narrativas oficiais e valoriza a memória como um farol em meio à escuridão. Em segundo lugar, prepare-se para degustar vinhos que desafiam a lógica da viticultura. Em Mendoza, vinhedos florescem a mais de 3.000 metros de altitude, um feito considerado impossível pelos padrões tradicionais. O ar rarefeito, a radiação ultravioleta intensa e as variações extremas de temperatura deveriam ser obstáculos intransponíveis, mas os viticultores argentinos transformaram essas adversidades em trunfos. As uvas, castigadas pelo clima, desenvolvem sabores concentrados e complexos, resultando em vinhos únicos, comparáveis aos melhores da Europa. O segredo? A resiliência e a capacidade de transformar desafios em oportunidades, uma marca registrada do povo argentino. Em terceiro lugar, admire a maestria argentina na arte de lidar com a inflação, uma habilidade que beira a ficção científica para quem vive em economias estáveis. Com taxas que já ultrapassaram os 3.000% ao ano, os argentinos aprenderam a gastar o dinheiro assim que o recebem, transformando suas casas em pequenos armazéns de produtos não perecíveis. Os preços mudam várias vezes ao dia. Os cardápios dos restaurantes são escritos em lousas e os salários são renegociados a cada poucos meses. Essa adaptação forçada criou uma relação peculiar com o dinheiro, onde o planejamento a longo prazo é um luxo inatingível e o presente se torna a única realidade. Em quarto lugar, surpreenda-se com a história dos imigrantes europeus que se tornaram gaúchos, criando uma cultura campeira mais autêntica que a do velho oeste americano. No final do século XIX e início do século XX, milhões de europeus chegaram à Argentina, mas muitos não ficaram nas cidades, preferindo as vastas planícies para criar gado e domar cavalos. Italianos, espanhóis e eslavos aprenderam as tradições gaúchas com os nativos, fundindo a música clássica europeia com o folclore indígena e adaptando técnicas culinárias europeias aos ingredientes locais. Essa mistura singular deu origem a uma cultura gaúcha, ao mesmo tempo europeia e sul-americana, tradicional e inovadora, que moldou a identidade argentina de forma indelével. Em quinto lugar, delicie-se com os sorvetes argentinos, tão perfeitos que mestres gelateiros italianos viajam para a Argentina para aprender técnicas esquecidas na Itália. O helado argentino combina a tradição italiana com ingredientes locais e adaptações climáticas, resultando em texturas e sabores únicos. O doce de leite, em suas inúmeras variações regionais, é apenas um exemplo da riqueza dessa arte. Buenos Aires tem mais sorveterias por habitante que Roma ou Nápoles, e muitas delas são administradas pelas mesmas famílias há mais de um século. A competição é acirrada, e os sorveteiros guardam suas receitas a 7 chaves, criando sabores exclusivos que se tornam patrimônio dos bairros. Em sexto lugar, reflita sobre o segredo da felicidade argentina, um enigma que desafia as teorias da ciência social. Apesar da instabilidade econômica crônica, os argentinos se classificam consistentemente entre os povos mais felizes do mundo.
Essa felicidade não é fruto da ignorância ou da negação, pois os argentinos conhecem bem seus problemas e os discutem abertamente. Em vez disso, eles cultivam uma filosofia de vida que prioriza os relacionamentos, as experiências e os prazeres imediatos, em detrimento da segurança material e do planejamento a longo prazo. O vivir el momento argentino transcende o hedonismo superficial, transformando-se em uma arte de encontrar alegria na incerteza, de celebrar as pequenas vitórias e de encarar os reveses como meros contratempos. Em sétimo lugar, vamos revisitar a história da Argentina, um testemunho de dor que se recusa a aceitar o silêncio. As famílias vivem com o que os psicólogos chamam de perda ambígua, lamentando pessoas que podem estar mortas, mas que potencialmente ainda podem estar vivas. Alguns dos desaparecidos eram mulheres grávidas cujos bebês nasceram em cativeiro e foram entregues a famílias militares, criando uma geração de pessoas que não conhecem suas verdadeiras identidades. Em oitavo lugar, os argentinos aprenderam a abraçar condições que aterrorizariam os viticultores em outros lugares, criando uma indústria vinícola que desafia as premissas fundamentais sobre o que o bom vinho requer. Alguns dos vinhos mais caros do mundo agora vêm de vinhedos que se parecem com paisagens de Marte. A capacidade de criar excelência a partir de condições impossíveis revela algo essencial sobre o caráter argentino que explica sua abordagem a tudo, desde economia a relacionamentos. Em nono lugar, a adaptação psicológica à inflação extrema criou uma relação única com o dinheiro, onde o planejamento de longo prazo se torna quase impossível. Os argentinos vivem em um presente, permanente economicamente, tomando decisões com base em necessidades imediatas, em vez de segurança futura, porque o futuro é literalmente imprevisível. Em décimo lugar, os gaúchos imigrantes desenvolveram habilidades de equitação que rivalizavam com qualquer tradição de cowboy no mundo, mantendo conexões culturais com sua herança europeia, por meio da música, da literatura e dos costumes sociais. Os modernos rancheiros argentinos ainda seguem tradições gaúchas com mais de 200 anos, vestindo roupas tradicionais, usando métodos tradicionais de treinamento de cavalos e mantendo costumes sociais que combinam a formalidade europeia com a praticidade da fronteira. Em 11º lugar, os sorveteiros argentinos usam frutas locais como mamão, lúcuma e aguaribai, que criam perfis de sabor que os mestres de gelato europeus passam anos tentando replicar. A competição é tão intensa que os fabricantes de sorvete guardam suas receitas como segredos de estado e desenvolvem sabores exclusivos que se tornam instituições de bairro. Em 12º lugar, os encontros familiares que duram 12 horas, as amizades que duram décadas, apesar da separação geográfica, e os relacionamentos românticos, que priorizam a paixão sobre a estabilidade, criam um sistema de apoio social, que fornece segurança emocional, mesmo quando a segurança financeira é impossível. Essa abordagem da felicidade desafia as suposições fundamentais sobre o que os humanos precisam para prosperar. Ao concluirmos esta imersão nas maravilhas e contradições da Argentina, somos confrontados com questões profundas sobre o que realmente importa em uma sociedade humana. Eis um país que desafia todas as regras da economia, da política e da organização social, e, no entanto, produz algumas das pessoas mais felizes do mundo, a cultura mais apaixonada e as comunidades mais resilientes. A Argentina nos ensina que a prosperidade não se resume a dinheiro, que os sistemas políticos não precisam fazer sentido para funcionar para as pessoas que vivem neles, e que a felicidade pode vir não de evitar a incerteza, mas de aprender a dançar com ela. E se essa viagem pelas terras portenhas despertou sua curiosidade e abriu seus horizontes, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal. Sua contribuição nos permite investir tempo e recursos na pesquisa dessas histórias fascinantes,
que você não encontrará em nenhum outro lugar. Esse tipo de conteúdo exige um investimento significativo, e seu valeu demais é essencial para que possamos continuar trazendo as descobertas mais surpreendentes do mundo. Mas será que já desvendamos todos os mistérios das sociedades que desafiam as convenções? Que outros países estão silenciosamente revolucionando a forma como os humanos podem viver juntos? Que outros segredos estão escondidos à vista de todos, esperando para desafiar nossas certezas sobre a civilização? As respostas podem surpreendê-lo ainda mais do que tudo o que revelamos hoje.